você atingiu meio que o fundo do poço, né? Quando né, terminou seu casamento. Como é que foi como é que você se reergueu? Foi muito difícil, porque assim, no pior momento da minha vida, que foi esse financeiro, e a gente sabe que assim, como adultos, quando você tá numa fase financeira, olha ele entornando. Quando a gente tá numa fase financeira muito ruim, e você não tem apoio, você não tem família, gente, eu não tinha família. A única família que eu tinha era minha mãe. Hoje em dia eu tenho a mesma família que eu tinha naquela época, que é minha avó com 94 anos, que já não tá bem de saúde. O meu tio tem 78, que mora com a minha avó e não tá bem de saúde. Meu primo, esse que gosta de gordinha, mora em Natal, porque se mudou do Rio de Janeiro pra Natal pra casar com a gordinha. Porque tem muita gordinha em Natal. Eu conheço bastante. Glória a Deus, ele é muito apaixonado pela mulher dele, vai ficar lá. Não, ele podia voltar, mas vai ficar no lá. Natal geralmente engorda pra comer mesmo. Olha, e aí... Mas aí é o piruzão. É do piruzão. A Michelle, a edição vai ser tensa, talvez. Vai ser muito tensa. E aí, dela deve ter sido difícil também. E aí, eu muito triste com toda a situação, não tinha dinheiro, não sabia fazer nada, gente. E assim, a minha mãe sempre cuidou dos meus filhos. A minha mãe, eu arrumava babá, na época eu ganhava muito bem, e tinha auxílio babá. E quando eu falo ganhava muito bem, é tipo assim, 6 mil reais. 6 mil reais você ganha muito bem, mais benefício. Então eu ganhava muito bem, eu tinha dinheiro pra suprir as minhas necessidades. Do nada eu não tinha R$1, tava separada, e quando você briga com o marido, você se separa, ele não quer olhar na tua cara, e era mais ou menos por aí. E aí eu descobri um problema de rins que eu administrei sozinha, logo depois que minha mãe morreu, e provavelmente emocional, porque existem doenças, né, que vêm do emocional, e eu acredito que seja o caso daquela situação. Eu acho que a grande maioria, vou te falar. Pois é, eu fiquei muito doente, eu achei que eu fosse morrer. Fiquei muito doente mesmo, de ter que ficar internada, sem dinheiro, e aí eu fui despejada da casa que eu morava com meus 3 filhos. Porra, pra completar. Pra completar, porque eu não achei tinha que você dinheiro. tinha chegado no fundo, então o fundo do poço foi esse. Foi esse. Porque eu não Temos tinha um novo dinheiro fundo pra do pagar poço. o aluguel, então eu morava numa casa onde eu não podia pagar, eu não tinha dinheiro pra comprar comida, os meus amigos começaram a me dar cesta básica, me dar alimentos, pra pelo menos as crianças não passarem uma dificuldade. E eu costumo dizer que foi Deus na minha vida que naquele momento impulsionou que eu descobrisse uma coisa que eu poderia fazer. Na época, eu sempre gostei muito de festa. Na época, tava muito em alta aquele suspiro de festa. Suspiro de saquinho, que você põe no saquinho e tal, pra festa. E como era aniversário de 1 aninho da minha filha, eu queria muito fazer aquilo como lembrancinha. Eu não podia pagar, eu tinha que fazer. E aí eu comecei a fazer isso. Isso antes da minha mãe falecer. Fiz pro aniversário da minha filha e morreu ali. Quando eu comecei a ver que o pessoal tava gostando daquilo ali, na internet, o pessoal encomendando, eu falei assim, cara, eu vou vender isso. Pelo menos pra eu conseguir ter alguma renda. E eu sempre fui o tipo de empreendedora que, assim, eu queria fazer uma coisa diferente e que desse muito dinheiro. Por exemplo, eu não gosto de vender esse salgadinho aqui, que eu paguei R$10 e tenho que vender a 12. Porque me dá muito pouco dinheiro. Então, se eu quiser vender esse salgadinho, eu vou vender a 20. E aí tu vai comprar 20? Não vai, então não dá pra mim. Eu queria vender alguma coisa que fosse lucrativa, que fosse diferente pra chamar atenção. Então eu me joguei na internet, em todos os grupos desses de desapego da vida do Facebook. E comecei a fazer suspiro pra festa e eu não sabia fazer. Então no início eu precisava de uma granja, porque eu estraguei foi ovo e açúcar. Porque o suspiro ficava torto, ficava duro, mas eu tava ali tentando. E aí fui administrando. Quando finalmente eu vi que tava legal, eu comecei a divulgar. E aí eu comecei a vender aquilo, comecei a vender. E aí eu comecei a fazer doce pra fora. Aluguei uma sala comercial naquele Plaza Office aqui em Campo Grande. E fui fazer doce pra vender pro pessoal que trabalhava no Plaza Office. Abri uma doceria gourmet. E aí... Olha, gente, e aí comecei a vender lá pro pessoal que trabalhava, comecei a crescer, comecei a ganhar dinheiro com aquilo. E aí eu já tinha alugado uma outra casa ruim, mediante a que eu morava, muito ruim, um calor, que você pisava o pé no chão e parecia que tava pisando no asfalto. Mas era o que eu podia pagar pra não ficar na rua com meus filhos. E ainda mais sem apoio. E foi indo e
Hoje, até hoje, desses 4 anos e pouco pra cá, que é o tempo que isso tudo aconteceu, o que me sustenta, na verdade, não é o meu trabalho de influenciadora, não é a rádio, não é nada disso. É o meu suspiro, que até hoje eu vendo. Ah, você vende até hoje? Eu vendo até hoje. Vendo mas não trouxe, né? É, porque eu não sabia que vocês gostavam de suspiro, mas eu... Eu adoro. Sério? É o único doce que eu gosto. Sério, você vai amar. Eu vou trazer pra você. Você vai amar, porque assim, eu comecei a administrar aquilo ali. E a tristeza que eu tava, eu entrei em depressão na época, eu fiz tratamento, eu fiquei muito mal. E um belo dia, eu botei no YouTube uma pregação de uma cantora, que hoje em dia é missionária, Helena Tanuri. De repente alguém conhece. Ela fazia parte do ministério... Ai, gente, esqueci agora. Da Lagoinha. Lagoinha, não sei se vocês já ouviram falar. E ela saiu do Ministério da Lagoinha somente para pregar para mulheres. Um belo dia eu estava na cozinha da minha casa muito triste, porque minha vida mudou radicalmente. Então eu estava ali muito triste, ouvindo essa pregação. E ela contou exatamente... Aquilo ali foi onde mudou a minha vida. Eu estava em depressão. Eu costumo dizer que eu estava à beira da morte. Que Deus naquele dia ali falou assim para mim, não, você vai dar a volta por cima de alguma forma. Não sei quanto tempo isso vai levar, porque eu ainda não dei a volta por cima como eu acho que uma hora eu vou dar, mas... E aí ela falou assim na pregação, eu questionava muito pra Deus por que ele me tirou do Ministério de Música, onde era a minha vida, pra me trazer pra casa pra cuidar dos meus filhos. Mas eu precisava estar aqui. E um dia, com muita tristeza no meu coração, eu briguei com Deus. E Deus falou assim pra mim, eu te trouxe pra casa pra você curtir o melhor da festa. Quando ela falou aquilo, eu falei assim... Cara, Deus me trouxe pra minha casa de volta, me tirou da onde eu tava. E assim, a vida do bancário é muito difícil. O bancário, ele tem que ser muito sem vergonha pra conseguir bater uma meta. E aquilo me machucava muito, porque eu fazia coisas... O índice de depressão e de problemas nervosos de bancários é absurdo. São os mais altos. É absurdo, né? E eu não conheço ninguém que tenha conseguido, tipo, sair, conseguido outro emprego ou outra forma de sustento que queira voltar a ser bancário um dia. Eu não conheço ninguém também. Ninguém. E eu vou falar, eu sempre quis ser bancária, desde criança. Era o sonho da minha vida. Então eu sofri porque eu saí do emprego, que era o emprego da minha vida, que era um sonho e que eu era feliz, eu não era triste. Eu saía pra trabalhar todos os dias agradecendo a Deus, porque era o que eu queria ser. Então eu abri mão. Então pra mim aquilo ali era muito difícil, eu ter aberto mão de algo que era um sonho meu por uma situação e estar vivendo uma situação completamente oposta a tudo que eu vivi na minha vida, porque eu saí. E eu não podia voltar, porque eu não tinha mais minha mãe para cuidar dos meus filhos. Eu tive que trancar na época a faculdade. Eu entrei no SPC porque eu tava devendo Deus e o mundo. Que não é só pra contrariar, né? Que não devendo 2 pessoas só que eu tava, Deus e o mundo. É que você esqueceu, faz sido. E aí... Eu não podia voltar para banco nenhum. Embora eu conhecesse pessoas que trabalhavam no banco, não podia. Uma semana antes de eu pedir demissão no banco, eu recebi um prêmio de melhor lugar do Brasil em capitalização. E esse prêmio foi o que me manteve durante um capitalização, tempo. Aqueles títulos de capitalização que vende, né? E eu era muito boa. A minha gerente chorava. Carol, não pede demissão. Mas eu não tinha o que fazer. Então, assim, eu sofri... Esse patu tava foda, imagina pra gerente também. Gerente é uma porra também. Porque assim, cara, imagina você receber um título porque de o melhor gerente do depende Brasil. da equipe, né? É muito. E assim, a minha filha era pequenininha, não tinha nem 1 aninho. Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade e eu já voltei, botando pra quebrar, porque eu amava o que eu fazia. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu te trouxe pra casa pra você não perder o melhor da festa, aquilo bateu tão forte em mim. E naquele dia, eu fiz o primeiro suspiro decente. E aquilo era um sinal de Deus pra mim. Eu falei assim, opa... E aí você descobriu que você não amava vender título de capitalização. Você amava vender, ponto. E aí começou a vender suspiro a partir dali. E eu já tinha trabalhado em várias outras coisas. Porque junto com o banco, como eu era menor aprendiz e depois fui contratada por períodos pequenos, eu trabalhava 4 horas no início. Eu trabalhei na LBV, eu trabalhei na C&A, eu trabalhei na Renner. Eu trabalhei em vários lugares conciliando. Então eu sempre trabalhei com coisas comerciais. Mas eu não sabia fazer o suspiro, eu só sabia que eu queria vender aquilo ali porque ia me dar um retorno financeiro para aquele momento. E aí até hoje o nome da empresa que eu abri pro suspiro é Melhor da Festa.
Porque eu acredito muito que aquilo ali tenha sido o divisor de águas.